Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Este programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina de Rio Preto, chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base, e pelo professor Domingos Marculino Braille. O professor Braille é professor emérito da FAMERP e da Unicamp. E este programa, você já sabe, chama Saúde e Companhia, porque nós sempre temos aqui na bancada algum convidado com muita experiência em sua área que vai trazer informação para a população de Rio Preto. Hoje nós temos aqui o doutor João Piccolo, João Fernando Piccolo de Oliveira. Ele é conhecido como João Piccolo, é um docente da nossa instituição, faz parte da nefrologia, é o diretor clínico do Hospital de Base e hoje ele tem uma função, já de alguns anos, que ele é coordenador da OPO, Organização de Procura de Órgãos. Essa organização é uma entidade dentro da instituição que eu tive a honra e orgulho de fundar uns 12 anos atrás e gerir também por esse tempo. E depois, na sequência, na evolução, veio o Dr. Piccolo, que teve inclusive uma formação dos maiores centros captadores do mundo, que é na Espanha, e hoje ele desenvolve com muita habilidade, com uma frequência de crescimento e doação muito importante, que isso é muito bom para a população de Rio Preto, para o Hospital de Base e, acima de tudo, para os doentes que precisam ser transplantados. Doutor Piccolo, por favor, explique para a população o que é a Organização de Procura de Órgãos. Renato, então esse trabalho, como o senhor mesmo começou aqui há alguns anos atrás, a Organização de Procura de Órgãos, ela é uma organização que é responsável pela região de São José do Rio Preto e Araçatuba, e ela coordena todas as ações que têm relacionadas à doação de órgãos e tecidos. Então, qualquer pessoa que eventualmente venha a falecer e tenha o desejo de doar, é coordenado então por essa equipe que hoje eu estou coordenando, que vai fazer então todos os trâmites para que isso possa ser concretizado, a doação de órgãos e tecidos. Essa organização hoje é composta de quantos profissionais? Hoje nós contamos com um médico e 4 enfermeiros dentro do Hospital de Base, né? Mas fora isso, na região então de São José do Rio Preto e Araçatuba, nós temos 14 hospitais e em torno de 70 enfermeiros e mais 5 médicos trabalhando junto para que isso possa ocorrer de maneira eficiente. Qual é o papel, por exemplo, nós, dentro da nossa instituição, nós temos 4 enfermeiros para a captação. Qual é o exato papel desses enfermeiros? Esses enfermeiros, eles vão ser acionados então pelo médico, né, onde existe um potencial doador, né, um paciente que esteja num quadro de coma irreversível, e assim que isso é diagnosticado, então é acionado essa equipe e essa equipe então vai começar a monitorar todo o processo e fazer com que então seja feito o diagnóstico de maneira correta, né, o diagnóstico de morte encefálica, e aí fazer todos os trâmites até que ocorra a doação de órgãos. Então, o enfermeiro ele está ali atento nos principais locais onde pode ter um potencial doador de órgãos, seja na UTI, seja na emergência, chega na recuperação pós-anestésica, onde a gente pode ter um paciente muito grave que não foi bem sucedida a cirurgia, e eles vão estar então focados nisso, em diagnosticar pacientes com quadro de coma irreversível. E, além disso, ele tem um papel também com a família desse potencial doador. Isso. Então, o diagnóstico compete ao médico, né? O diagnóstico de morte encefálica é o diagnóstico médico. A partir do momento que é feito o diagnóstico, então, aí sim entra o papel que é exclusivamente desse enfermeiro que foi treinado, né, para fazer essa importante, talvez a fase mais importante do processo, que é a entrevista familiar. Então, para conversar com a família sobre doação, tem que ser uma pessoa extremamente capacitada para saber abordar de maneira correta esses familiares. Então, esse papel é exclusivo desse enfermeiro da OPO, a entrevista familiar. A entrevista familiar. Agora, como é que está nesse período todo? Claro que a doação é um processo cultural, não é? Você tem mais doação, onde você tem uma medicina muito mais avançada, não é? E eu te pergunto, como é que está o número de doação nesses últimos anos em nossa região? Tem crescido? Na nossa região vem crescido ao longo do tempo, né? E isso é realmente fruto, é lógico, de um trabalho que está sendo desenvolvido, mas também com a participação da população, porque sem esse entendimento da população sobre doação, não vai ter esse consentimento para doação de órgãos, né? Então, esse número vem crescendo. Hoje nós temos um número de doadores, a gente faz esse número por doação por milhão de população.
Então, São José do Rio Preto, hoje, região, tem 25 doadores por milhão de população. Lembrando que a média no Brasil é de 14 doadores por milhão de população. E a média na Espanha está em torno de 40. Então, nós estamos acima da média do Brasil, um pouco acima da média do estado de São Paulo, que é 20 doadores por milhão. São José do Rio Preto tem 25 doadores por milhão de população, um número muito bom. E o que é que está faltando com essa sua experiência já de 8 anos ou mais à frente da OPO, se não me engano? O que é que nós estamos faltando para chegarmos à Espanha? Olha, é um trabalho difícil de a gente chegar até lá, né? A Espanha conseguiu isso ao longo de 30 anos, né? Então, nós temos trabalhado constantemente para fazer isso. O que a gente precisa é melhorar, sem dúvida alguma, o aspecto cultural, né, da população, mas, sem dúvida alguma, também o principal fator é identificar esse potencial doador, que está dentro dos hospitais. Então, é um trabalho que a gente tem feito de capacitar os profissionais da área de saúde, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, todo mundo que tem cuidado com paciente grave deve receber essa orientação sobre o que é uma morte encefálica. E aí sim a gente vai conseguir fazer o diagnóstico e a partir daí fazer outra parte que seria a entrevista familiar. Mas fundamentalmente é o diagnóstico da morte encefálica, a notificação desse potencial doador. Dentro dessa cadeia toda que você colocou aí, Pico, é fundamental você sensibilizar o médico e formar o médico também para esse diagnóstico, não é? Sim. Quanto a isso, é o papel, igual o senhor disse, o papel principal é isso, né? A gente fazer o diagnóstico e capacitar o médico. Hoje, todos os meses, nós realizamos no hospital de base, uma vez por mês, um treinamento com médicos e enfermeiros, um treinamento com simulação realística. Então, é realizada uma aula teórica e aí depois nós vamos fazer um treinamento no manequim, né? Então, ele vai ver na prática como é que faz um diagnóstico de morte encefálica para quando chegar lá, no momento, na vivência dele do dia a dia, ele não hesitar, ele não ficar com medo, ele já saber como que é feito esse diagnóstico. Então, nós estamos trabalhando muito duro quanto a isso. Todo mês a gente treina mais ou menos de 20 a 30 profissionais da área de saúde. Isso é fundamental, a população de Rio Preto sabe, nós inauguramos agora na faculdade um laboratório de habilidades, que até o governador veio, onde todos esses atos médicos são simulados e isso vai dar muito mais confiança, né, não só para o nosso estudante, né, mas também para o médico que queira treinar-se e capacitar-se para esse diagnóstico. Piccolo, nós vamos agora para um pequeno intervalo e eu gostaria que você explicasse quais são os médicos que podem, no Brasil, fazer esse diagnóstico de morte encefálica. Nós vamos para um pequeno intervalo, por favor, não mude de canal. Produtos especiais para embalagem, material para limpeza, preços imbatíveis. Você encontra tudo num só local. Casa da Embalagem. A qualidade dos produtos e bom atendimento são nossas prioridades. Faça-nos uma visita e comprove. Casa da Embalagem. Rua Saldanha Marinho 2951 Centro. Telefone 3218 8042, São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com mais um bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença aqui de Dr. João Piccolo, que é nefrologista, diretor clínico do Hospital de Base e coordenador da Organização de Procura de Órgãos. E no bloco anterior nós estamos falando de morte encefálica, de doador, e no bloco anterior a pergunta que ficou foi, todo médico pode fazer diagnóstico de morte encefálica? Então, Renato, esse é um ponto importante, né? A nossa lei do Brasil, a lei dos transplantes, que é de 1997, ela já define quem pode fazer o diagnóstico de morte encefálica. E um ponto fundamental é que não pode participar do diagnóstico de morte encefálica um médico transplantador envolvido com captação de órgãos, né? Para evitar qualquer problema ético, né? Porque o médico, é lógico, ele quer muito transplantar o seu paciente que precisa de um órgão, mas ele não pode participar desse diagnóstico de morte encefálica, não pode participar da entrevista em nenhum momento, ele só entra em ação mesmo, só entra em cena a partir do momento do consentimento da família. Então, isso é um ponto muito importante da nossa lei, que dá muita segurança e transparência do processo. Então, esse médico não pode participar. E a lei diz que 2 médicos diferentes devem fazer o diagnóstico. Então, o primeiro médico que fez o exame não pode ser quem vai fazer o segundo.
E além disso, a lei ainda exige que seja feito um exame complementar. Então, a nossa lei é muito segura, são 3 médicos diferentes que vão realizar o diagnóstico de morte cefálica, que nos dá muita segurança sobre o que é falado para a família. Essa informação é extremamente importante, não é? Que o médico transplantador, aquele que realiza transplantes, ele não participa em momento nenhum do diagnóstico da morte encefálica. Então, isso é para a população ficar extremamente confiante e, além do mais, essa família ainda, se quiser requisitar um terceiro médico para participar, isso é completamente aberto para dar uma segurança muito grande. Piccolo, nós tivemos agora aqui no Hospital de Base, sexta-feira, uma doação que foi inédita pelo número de órgãos retirados. Quais são os órgãos que, quando uma pessoa doa em morte encefálica, podem ser retirados? Isso é um ponto importante também que as pessoas têm muita dúvida, né? Então, quando a pessoa está em morte encefálica, ela pode doar tudo, né? Mas vai ser feita uma avaliação do que pode ser aproveitável, né? Então, a princípio, a pessoa pode doar e pode ser utilizado coração, pulmão, fígado, rins e pâncreas, em termos de órgãos. E pode doar córnea, ossos e também válvula cardíaca, pode doar até a pele. Então, tudo isso é possível fazer a doação. Mas lembrando que a pessoa pode doar tudo, mas na hora nós vamos fazer um teste, exames complementares e vamos ver o que realmente está em condições para que seja utilizado no receptor. E tem outra coisa que às vezes ocorre, às vezes é uma frustração para a família. A família quer fazer a doação, essa pessoa se manifestou em vida, mas no fazer estes exames, esse doador está impedido de doar. Você poderia citar algum exemplo? Sim, isso acontece principalmente às vezes com pessoa idosa, né? Por exemplo, a lei hoje para córnea, a gente pode fazer extração de córneas, a doação de córnea até 80 anos. Para rins até 75 anos, né? Para fígado não existe uma idade, mas é feita uma avaliação de como estão esses exames e ver o que pode ser aproveitado. Então, assim, uma em relação à idade, outra é realmente em relação a condições que a pessoa está. Às vezes ela está na UTI já há 1 semana, 15 dias, e com isso às vezes ela já está com insuficiência renal, ela está com um quadro de infecção, e aí a gente não vai poder efetuar a doação. Mas isso tudo é importante dizer que é avaliado na hora, a nossa equipe vai lá avaliar e vai oferecer para a central, e a central junto com nós vai decidir o que pode ser utilizado para doação. Ou seja, nem todo doador pode ser utilizado e a família tem que entender isso, porque e às vezes também o doente tem uma doença contagiosa que ele nem sabia. Né? Então, no exame de sangue, por exemplo, ele pode ter o vírus da AIDS, não ter a doença, e essa doação não se concretizar, ou ter outro vírus de hepatite, enfim. Isso as pessoas não sabem quanto é investido em um doador para que ele torne-se um potencial doador, para que ele torne-se realmente um doador, porque nós temos que dar segurança para quem vai receber esse órgão, porque quem recebe o órgão recebe também tudo que aquele doador tinha, inclusive as suas doenças. Então, são riscos que têm que ser corridos. Bem, Pico, você tem um nefrologista que não trabalha com transplante, mas trabalha na área de nefrologia, diálise, etc. E no passado nós tínhamos a maioria dos transplantes de rins aqui era doador vivo. Hoje eu acho que isso tem modificado, não é? Isso modificou. Realmente, há cerca de uns 10 anos atrás, o principal doador era o doador vivo. Alguém da família, né, o familiar até 4º grau, ele pode doar o rim em vida para o familiar que está lá fazendo diálise, né? Com o tempo, o cenário no Brasil, é importante dizer que no Brasil mudou. Por quê? Porque as pessoas começaram a doar mais órgãos após a morte cefálica. Então, a nossa oferta de doador falecido aumentou. Então, com isso, a gente faz mais o doador falecido hoje do que o doador vivo. Né? Mas lembrar que a gente pode fazer os 2 tipos de transplantes. Né? Mas o cenário hoje mudou. É 75% do doador falecido e 25% do doador vivo, no caso do transplante renal. Quer dizer, isso é uma evolução, não é? Porque imagine o seguinte, quais são os estados que têm mais doação? São aqueles estados onde a medicina está mais efetiva, levando maiores soluções para a população. Onde o estado ainda tem uma precariedade na saúde, ele tem menos doação. É importante que a população
sinta essa situação que doou, vê alguém voltando à sua vida ativa, e isso dá uma segurança e uma tranquilidade muito grande para a pessoa, e a pessoa também saber que o parente dele, o ente querido dele morreu, porque todos nós vamos morrer, é finito, e ele teve todos os recursos para tentar salvá-lo, mas infelizmente, é o que eu digo sempre, se nós médicos resolvêssemos tudo, nós não morreríamos cedo, não é? Bem, eu gostaria, Pico, no próximo bloco, que você explicasse qual é a diferença entre um doador vivo e um doador cadáver, mas essa pergunta fica para o próximo bloco. Vamos para um pequeno intervalo, voltaremos rapidamente. A Raimac Móveis para Escritório é uma fábrica completa com alta tecnologia e profissionais capacitados. Oferecemos projetos personalizados que otimizam o espaço do seu escritório ou indústria, criando o ambiente ideal para a sua equipe. Venha conhecer o nosso showroom na Rua Bernardino de Campos, 2061, ou o nosso site raimac.com.br. Raimac, mais de 35 anos atendendo os mais exigentes clientes como você. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do Dr. Piccolo. No bloco anterior ficou uma pergunta para o Dr. Piccolo explicar qual é a diferença de um doador de órgãos vivo e um doador de órgãos com morte encefálica e também com o coração parado. Sim, doutor Renato, nós podemos ter então dois tipos de doadores, né? O doador vivo, né? Então em vida a pessoa pode doar, né? O que ela pode doar? Pode doar um dos rins, pode doar parte do fígado, pode doar tecidos, que seria a medula óssea. Então isso em vida pode ser possível, respeitando a lei, é claro, né? A lei diz que até parentes de 4º grau é para quem a gente pode direcionar a doação. E o doador de medula óssea não, aí você faz um cadastro e vai ver quem é o mais compatível, não precisa ser parente, né? A doação em morte encefálica, ela já é diferente, né? A gente precisa fazer o diagnóstico, então, da morte encefálica, e aí, conforme nós dissemos, vai ser feita a avaliação de todos os exames do paciente, ver os antecedentes dele, o que ele já tem de comorbidade, se é hipertenso, diabético, se tem hepatite, e aí nós vamos ver o que ele pode doar. Mas, a princípio, uma pessoa que morreu em morte encefálica pode doar coração, pulmão, fígado, rins, pâncreas, né? Intestino, pode doar os ossos, as córneas, válvula cardíaca e pele, né? Então, ele pode beneficiar um número muito grande de pessoas. Tá, explica para a população aí o doador falecido que pode retirar todos esses órgãos, ele deve estar em algum lugar especial no hospital? Então, o diagnóstico de morte encefálica é importante. Ele pode ser feito, assim, a princípio, em qualquer lugar, mas esse paciente é um paciente que está com um quadro de coma irreversível. Então, geralmente, ele vai estar conectado a um respirador, porque ele não respira mais sozinho. Ele vai estar usando medicações para conseguir manter a pressão. Então, esse tipo de paciente, ele vai estar onde? Sempre na UTI ou, algumas vezes, na emergência, né? Às vezes, ele chegou a um quadro muito grave, ele ainda está na emergência aguardando uma vaga de UTI, mas nada impede que possa ser realizado o diagnóstico na emergência. Então, ou ele vai estar na UTI, ou ele vai estar na emergência sobre ventilação mecânica, né, conectado a um respirador, usando medicações para manter a pressão. Ele nunca vai estar, por exemplo, numa enfermaria, né? É um quadro grave que vai estar nessas condições. Isso é fundamental para a população entender, que ele tem que estar na UTI, como o doutor Piccolo falou, tomando medicações para que o coração continue funcionando, a circulação toda funcionando, a microcirculação, porque se não for assim, esses órgãos não terão chance de ser utilizados. Tanto é que quando existe a morte fora da UTI, que o coração para, pouca coisa pode ser utilizada. O que é que pode ser utilizado, doutor Piccolo? Se existe, então, uma morte fora da UTI ou fora do hospital, né, o paciente sofreu um acidente no automobilístico aí na rua, foi atropelado, uma colisão de carro, de moto e tem o óbito no local, né? Então, nessa situação, o que a gente pode fazer é o aproveitamento de tecidos, né? Que seria
a córnea e, se você tiver já uma estrutura pronta, doar até os ossos, né? Mas com o coração parado, o que é viável é a doação de tecidos. A doação de órgãos fica um pouco difícil ser realizada nessa situação. Pelo menos hoje no Brasil. A gente sabe em outros países onde é possível, mas hoje no Brasil somente tecidos. Isso que o Dr. Pedro está falando é que em alguns países já existem, assim como nós temos o SAMU, já existe alguma estrutura dentro do Estado para que com a doação, o coração parado, você consiga canular esses vasos, manter a circulação e com isso ainda tentar captar um número maior de órgãos. Porque se nós imaginarmos o sistema público, quanto mais doação nós tivermos, nós vamos transplantar essas pessoas vão tornar-se ativas e voltarão para a sua vida ativa, trabalhar para a sua família, para o seu país, e isso sai mais barato do que a manutenção do doente cronicamente. E fora a simbologia que tem a doação, né? A doação, eu digo sempre, que é você tirar a vida da própria morte. E quem está morrendo só quer um órgão, não quer saber se é de branco, de negro, de pobre, de rico. A doação mostra que todos nós somos iguais. Isso é fundamental, traz uma reflexão muito importante para a doação de órgãos, para mostrar que nós somos irmãos. Piccolo, com essa difusão da doação aqui na nossa região, esse número de doadores vivos tem diminuído, nós estamos mais transplantando na tua área o transplante renal, mais com doador falecido. Nós, particularmente, fizemos poucos transplantes intervivos, nós fizemos apenas 3, mas abortamos, né? Fígado, nós temos uma cirurgia muito grande para ser realizado com risco de morte de doador, é uma coisa muito complicada, embora não seja antiético. Inclusive é um orgulho para o nosso país dizer que a doação viva no fígado começou no Brasil, no estado de São Paulo, na USP. E hoje o Japão realiza transplantes intervivos na sua maioria dos números de doadores. Ô Piccolo, mas observem, a população, observe como é interessante. Nós temos, este ano que nós conseguimos introduzir na nossa grade curricular, na nossa faculdade, o diagnóstico da morte encefálica, o doador. Embora isso tenha sido um trabalho que venha sendo realizado há muitos anos, mas ele estava sempre na grade extracurricular. Então agora nós temos no currículo, e esse ano nós demos o ano passado, nós demos a primeira aula, eu e o Dr. Piccolo, discutindo morte encefálica e diagnóstico com os estudantes. Você acha que isso vai trazer algum impacto na formação do médico, do nosso estudante? Com certeza, porque hoje em dia não faz parte da formação do médico, nem do enfermeiro, nem do fisioterapeuta, né? E não está na grade curricular durante a graduação desses alunos. Então, com certeza, quanto mais precoce ele começar a se familiarizar com essa questão da doação, com a questão do transplante, o próprio profissional vai dar uma ênfase maior e saber que realmente a gente precisa de doador e que o profissional de saúde depende dele, não só da população. É lógico que sem a doação, sem a participação da população, nós temos doadores. Mas quem vai fazer o diagnóstico, quem vai identificar essa pessoa que possa estar em morte encefálica, é o profissional de saúde. Então, quanto mais cedo começar, que é o que a gente conseguiu ano passado, aí, graças à intervenção do senhor lá na faculdade, a gente vai conseguir formar essa pessoa e, quem sabe, a gente vai formar mais transplantador também, né? Porque a gente sabe que a gente precisa de cada vez mais pessoas envolvidas nesse processo. Então, assim, vai ser excelente e isso vai contribuir muito para aumentar a doação no Brasil. Imagina o seguinte, a preocupação nossa era, você imagina o médico está acabando sua formatura e num almoço de domingo o pai pergunta: meu filho, como é esse negócio de morte encefálica? E ele fala: não, isso eu não estudei isso na minha faculdade, seria muito ruim. E a nossa Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto já deu esse passo, né? Em conversa com a diretoria, diretores de ensino entenderam que era importante, embora, como eu comentei antes, sempre existia de uma maneira não curricular, agora está na grade curricular, e é extremamente importante que a gente passe essa informação para o jovem médico, e como o Piccolo falou, nós precisamos mais pessoas envolvidas em transplante. Transplante é uma atividade, primeiro, que exige muito trabalho fora de horário, e isso faz com que algumas pessoas
se afaste dessa atividade médica que é extremamente importante, porque, acima de tudo, nós dependemos da população. Claro que vai chegar uma época, nós esperamos que existe uma área da medicina que chama xenotransplante, ou seja, transplante entre espécies diferentes. Então vai chegar uma época que nós vamos tirar fígado de porco e colocar em pessoas, coração e rim, mas ainda não chegamos lá, mas estamos próximos. Será que nós vamos ver essa era do xenotransplante, doutor Piccolo? Eu espero que sim, né? A medicina está avançando, cada vez mais, né, pesquisas são feitas nesse campo, né? Porque a gente sabe que esse número de doadores que tem não vai ser suficiente, porque a população cada vez está sobrevivendo mais e aí cada vez mais precisa de transplante. Então nós precisamos usar alternativas. E o xenotransplante é uma delas. Eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. Agora, Piccolo, na tua especialidade, você como nefrologista, nós temos essa gama de pacientes que vai para o transplante por doença renal. Qual seria a doença mais comum que você poderia aconselhar para a população que está nos assistindo, para o médico, para observar mais nessas doenças, para evitar, se é possível, na que for possível, ele ir para o transplante, e para a diálise e para o transplante? Qual seria a doença mais comum? Os pacientes que precisam fazer um transplante renal são aqueles que estão fazendo tratamento dialítico, seja a hemodiálise, que é feita no hospital, ou a diálise peritoneal, que é feita em casa. E a principal doença que leva à insuficiência renal crônica dialítica é a hipertensão e diabetes hoje no Brasil. Essas duas doenças são responsáveis por 60% dos pacientes em programas de diálise. Então, o que a gente tem que fazer é fazer o diagnóstico precoce da insuficiência renal, ou seja, ir tratar a causa. Então, quem for hipertenso, controlar adequadamente a hipertensão, e o diabético, controlar muito bem sua glicemia. Se isso for feito, a gente vai fazer então com que diminua o número de pacientes com insuficiência renal crônica. Ou seja, o que o doutor Piccolo está falando aí são doenças de fácil diagnóstico, mas muito fácil diagnóstico, a hipertensão e o diabetes. E todos nós sabemos que quem tem hipertensão, doença boa, eu digo, doença boa é aquela doença que dá dor. Porque a doença que dá dor, o doente corre logo para o médico. A que não dá dor, ele vai, achando que fica bom, vai usando o remédio que o vizinho mandou usar. E você com hipertensão, você vai danificando o teu rim, teu cérebro, teu coração, e de repente você está tendo a necessidade de fazer um transplante. Explica aí, esses pacientes que fazem diálise, qual é a limitação social que ele tem? Olha, o paciente que faz hemodiálise, ele tem algumas limitações assim importantes, né? A primeira dela é que ele vai ficar dependente de um tratamento que é feito no hospital 3 vezes por semana e cada sessão dura 4 horas. Então ele perde uma boa parte do seu dia sentado numa cadeira, né? Dependente ali da filtragem do sangue. A outra coisa é em relação à alimentação. Então, imagine que a pessoa não faz mais xixi, ela não urina mais, né? Então, tudo que ela ingere de líquido vai ficar acumulado no corpo. Então, ele não pode ingerir muito líquido. Então, a pessoa pode ingerir no máximo 1 litro de líquido por dia. E alguns alimentos, porque as impurezas, elas são eliminadas através do rim. Então, tem algumas impurezas que não vão ser mais eliminadas e algumas delas podem, inclusive, levar à morte. Então, ele fica muito restrito em relação à alimentação. Olha, imagine se nós moramos numa região quentíssima. Imagine, de repente, você ser obrigado a passar 24 horas por dia e consumir apenas 1 litro de líquido. Né? Então, é preciso você que tem hipertensão, que acha que ficou bom de sua hipertensão, que abandona seu tratamento, você que é diabético, que começa a tomar alguns chás e acha que ficou bom de seu diabetes, cuidado, são doenças crônicas que tem que tratar para o resto da vida. Doutor Piccolo, estamos chegando no final do programa. Deixe uma mensagem para o nosso telespectador, por favor. Eu acho que a mensagem mais importante assim, para a doação de órgãos é que hoje a nossa lei no Brasil, ela diz que quem autoriza é a família. Então, se você tem o desejo de doar, de ajudar, continuar ajudando alguém após a morte, o brasileiro ele é muito solidário, ele sempre quer ajudar. E a gente, através da doação, mesmo após a morte, consegue ajudar o próximo. E a gente também um dia vai precisar de um ato desse. Se um dia eu precisar de um transplante, eu vou precisar de uma boa ação de alguém também. Então, se você quer ser um doador, avise seu familiar. Essa é a melhor maneira de deixar a sua mensagem, porque essa vontade sua vai ser respeitada após a morte. Então, quem quer ser um doador, avise sua família. Essa mensagem é fundamental. Converse em casa, troque ideias sobre doação, né? Porque a chance que nós temos de precisar de um órgão é muito maior do que de nós tornássemos doador.
E também não tenha medo de falar da morte, porque isto é a única coisa certa que nós temos na vida. E Sêneca já falava, não tenha medo da morte. Se você está falando a respeito dela, é porque ela ainda não chegou. E quando ela chegar, você não vai mais estar aqui. Paz e saúde, boa semana para todos.